Nós vamos falar sobre PRK transepitelial, e especialmente com a técnica, com a plataforma do EX500 da Alcon, que permite fazer essa técnica também. Ela foi incorporada faz mais ou menos um ano. E para a gente iniciar, hoje, nessa noite fria de junho aqui em Curitiba, né, o dia inteiro frio, para vocês que são de longe, o dia inteiro choveu, o dia inteiro frio, nós convidamos para contrabalançar um professor de Maceió, que vem, com certeza, deve estar um calor danado lá em cima. Mas antes disso, antes do Dr. Lira falar, nós vamos entregar a palavra para o Dr. Otávio, que coordenou junto com a doutora com a doutora Flávia, desculpa, nossa fellow, que é a nossa fellow entusiasmada para começar o fellow, pelo menos, né, Flávia, que não começou ainda, tadinha, está só curtindo o frio de Curitiba, mas a doutora Flávia que vai então apresentar um caso. Então eu fecho o meu microfone e passo a palavra para o Otávio agora, que vai coordenar os primeiros 10 ou 15 minutos da sessão, e depois entra o Dr. Lira com a aula sobre PRK transepitelial. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Uma boa noite. Boa noite a todos. Acho que foi interessante o tema que você colocou, Hamilton. Uma das grandes propagandas da Schwind no seu bom Excimer sempre foi eles terem o programa transepitelial, enquanto a gente tinha que fazer tudo de forma manual, né, programar 50 micras no EX500 e fazer tudo em 2 cirurgias separadas, primeiro o PTK, depois o PRK. Então esse foi um passo adiante que a Alcon deu, e eu já tive a oportunidade de assistir essa aula do Lira, inclusive lá nos Estados Unidos, e ele vai mostrar assim, muito bem como é o Streamlight, esse programa da Alcon. A Flávia separou um artigo que a gente achou bastante interessante, porque uma das dúvidas de trabalhar com essa tecnologia é que você começa a estar tendo que medir coisas extremamente precisas e delicadas, como a espessura do epitélio. Se às vezes a gente já tem dúvida se a espessura da córnea que a gente está medindo é bem fidedigno o exame que você está fazendo, imagina medir algo onde a gente está falando 10% da espessura da córnea, que é a espessura do epitélio. Então a Flávia achou um artigo bem legal, onde mostra a reprodutibilidade ou não da medida do epitélio no aparelho de OCT, inclusive comparando o olho normal com olhos que têm algumas patologias. Ela vai mostrar de maneira bem rápida agora esse artigo que a gente achou bastante interessante. Flávia, por favor. Abriu aí? Ainda não, a gente está com o teu vídeo. Deixa eu achar. Primeiro você põe o compartilhar tela, depois clica na aula em si. Agora acho que deu. Aí, perfeito. Foi? Só colocar a apresentação agora. Tá aparecendo? Perfeito. Então tá bom. Então a gente achou esse artigo aqui que vai mostrar a repetibilidade e a reprodutividade do mapa de espessura epitelial na córnea doente e na córnea normal em vários pacientes, pelo OCT. Então esse artigo é de 2018, foi apresentado ali postado no Jornal Americano de Oftalmologia. Então, o objetivo desse estudo foi apresentar o software que é o iView, que é o único aprovado pelo FDA, que está pronto para uso e é confiável, com a habilidade de ter alta repetibilidade e reprodutividade para medir a espessura epitelial entre as diferentes patologias da córnea. Essa análise da espessura vai dar um diagnóstico precoce pode dar um diagnóstico precoce dessas doenças. Então, foram selecionados 60 pacientes do Chile Eye Institute, em San Diego. 12 pacientes eram do grupo controle, que não tinham história de refrativa, não tinham história prévia de FACO, não eram usuários de lente, pelo menos nos últimos 3 meses, não tinham blefarite e não tinham olho seco nem outra patologia da córnea. E os outros 48 pacientes tinham patologias. 12 tinham olho seco, sem história de refrativa,
12 usavam atualmente a lente só para correção de erro refrativo, não tinham complicações, não tinham história de refrativa e não tinham olho seco. E os outros 12, pelo menos um mês após a refrativa, sem complicações, e outros 12 com ceratocone. Todos os pacientes que não conseguiam fazer o exame do OCT foram inabilitados de continuar no estudo. Então, o que eles usaram para fazer essas medidas foi esse dispositivo novo do iView, que é da OptoView, que tinha um módulo adaptador da córnea. Então, o aparelho que eles usavam antes, o OCT antes, era esse RTView, que ele tinha uma velocidade de 26.000 iScans por segundo, uma resolução de profundidade de 5 micrômetros, um comprimento de onda de feixe de varredura de 840 nanômetros, fornecia um mapa de paquimetria com código de cores nos 6 milímetros centrais e fazia uma varredura da paquimetria com 8 meridianos, que eles chamam de Basecam, com esses 6 milímetros de comprimento e uma densidade de 1024 iScan por meridiano. Esse iView, ele faz uma varredura paquimétrica modificada, porque além de todos os parâmetros igual do RTView, ele ainda era capaz de fazer em cada meridiano, fazer uma varredura 4 vezes, uma varredura de rápida sucessão que passava 4 vezes em cada meridiano, para fazer um mapa de espessura do epitélio. Então, essas 4 imagens Basecam eram usadas para calcular uma média e reproduzir uma imagem Basecam média com o objetivo de minimizar os erros. E o tempo necessário para fazer essa digitalização era também mais rápido, era 1,25 segundos. Outra novidade em relação ao dispositivo antigo é que, além de identificar os limites superior da superfície anterior da córnea e posterior da córnea, eles passaram a identificar o limite posterior do epitélio da córnea. Então, a paquimetria era calculada como a distância entre os limites da superfície anterior e posterior. A espessura epitelial é medida com base na distância do limite anterior da superfície da córnea até esse limite posterior epitelial. E a espessura do estroma era da distância entre o limite da espessura da superfície epitelial posterior até o limite da superfície posterior da córnea. Então, aqui nessa imagem, bem aqui à direita, está mostrando primeiro o limite anterior da córnea, depois o limite posterior do epitélio, e aqui no 3, o limite posterior da córnea. Então, analisando os dados, eles viram que a repetibilidade era avaliada com base na variabilidade das varreduras repetidas, excluindo as varreduras que tinham imagem ruim. A reprodutibilidade foi avaliada com base na repetibilidade e no efeito combinado do instrumento com o operador. E a repetibilidade e reprodutibilidade foram avaliados para todos os parâmetros de espessura por zona, e os parâmetros estatísticos foram exibidos no mapa quanto à paquimetria, espessura epitelial e espessura do estroma. Então, aqui, esses parâmetros, eles dividiram em 17 regiões. Então, a central eram os 2 milímetros centrais, e depois eles traçaram os 8 meridianos, dividindo em superior, nasal, inferior, temporal, e daí temporal, superonasal, inferonasal e inferotemporal. E aí, mais entre os 2 milímetros e os 5 milímetros centrais, e entre os 5 e 6 milímetros centrais. Então, esses 51 dos 17 parâmetros aqui, eles multiplicam por 3, porque eles fazem um mapa paquimétrico só do epitélio, depois só do estroma e o epitélio e a córnea total. Então, são 51 parâmetros que vão avaliar a repetibilidade e a reprodutibilidade do exame. Nesse mapa aqui é um exemplo de como que mostra ali no exame. Então, aqui em cima, nessa primeira parte em cima, tem a parte epitelial, que vai mostrar o mapa paquimétrico e o mapa só epitelial. E aqui na parte de baixo, o mapa paquimétrico repetido e só o estromal.
Você selecionava aqui nesse pontinho aqui. Nessa tabela aqui, ele mostra já alguns dos resultados. Então, ali as divisões que eles fizeram com os meridianos e as partes centrais da córnea. Aqui a média com o desvio padrão. Da parte superior, eles pegaram aqui, inferior, a mínima, a máxima e a diferença entre a mínima e a máxima. Aqui eles vão colocar esse símbolozinho aqui de estatisticamente diferente do normal, que tem um P menor que 0,05, a gente vai encontrar só nos pacientes que tinham um diagnóstico de síndrome do olho seco e nos pacientes com ceratocone. Aqui o coeficiente de variância também mostra um pouquinho já dos resultados. Então, a gente vai achar uma diferença estatisticamente significante só, de novo, nos pacientes com olho seco e com ceratocone. Aqui é mais o mapa paquimétrico, mas as principais diferenças vão ser aqui, ó. Aqui na espessura epitelial, comparado com o olho normal, o ceratocone vai ter mais as diferenças inferiores e o olho seco vai ter mais diferenças. Então, aqui na parte central, mais na parte superior e um pouquinho na inferior também. Então, vamos para os resultados. Dos 60 pacientes, esse estudo procurou mesclar bem os pacientes para a gente poder fazer justamente essa diversificação e poder estender apesar de ser um N baixo, que ele até vai falar que é um ponto negativo, eles pegaram vários pacientes de várias idades diferentes, acho que de 18 até 87 anos, se eu não me engano. Pegaram pacientes de várias etnias, pegaram pacientes de masculino e feminino para poder estender esse estudo para os resultados, né? Então, no grupo do olho seco, eles viram que a gravidade, eles aplicaram um questionário de índice de doença da superfície ocular, que era de 0 a 100, de leve a grave, e uma documentação do tempo de ruptura da lágrima, que também variava de 1 a 10 segundos. Eles viram que esse índice de doença da superfície ocular variava de 48, mais ou menos 21, e o tempo de ruptura variava, a média era de 7, mais ou menos 3. Então, eles viram aqui que a reprodutibilidade de 15 das 17 medidas da espessura foi significativamente melhor no grupo controle comparado com o grupo de olho seco. E a variabilidade dessa espessura epitelial tinha a ver com os scores mais altos desse índice de doença da superfície e também com um tempo de ruptura mais alto, o tempo de ruptura da lágrima. No grupo da lente de contato, eles viram que, aliás, eles consideraram que o uso consistente da lente era alguém que usasse pelo menos 8 horas por dia e pelo menos 3 meses tinha começado a usar pelo menos 3 meses antes do estudo começar. E a duração média que eles encontraram foi de pelo menos 11 anos, mais ou menos 6, por uma média de 12 horas por dia, mais ou menos 3,6 horas. Nesse grupo, eles viram que a espessura epitelial central média foi semelhante no grupo normal, dos olhos normais e dos olhos usuários de lente. E nenhuma das 17 zonas do mapa, a espessura epitelial diferiu significativamente na reprodutibilidade. Nos pacientes com cirurgia refrativa, 75% tinham feito LASIK e 25% PRK. 8 desses pacientes tinham feito cirurgia para miopia, um paciente para hipermetropia e um paciente para astigmatismo. E dos 12 pacientes, 11 tinham feito há pelo menos um ano o laser. A espessura epitelial aqui central média também foi semelhante nos dois grupos, tanto quanto os olhos normais, quanto os olhos com cirurgia refrativa. E nenhuma das 17 zonas do mapa tinha uma diferença significativamente na reprodutibilidade. Agora, no grupo do ceratocone, a maioria dos pacientes, 7 dos 12, tinham sinais evidentes na lâmpada de fenda, tinham reflexo no retinoscópio em 16% dos pacientes, 66% tinham ceratocone moderado,
2 pacientes tinham ceratocone leve e 2 tinham ceratocone grave. O STEP-K médio foi de 48, mais ou menos 3,9. O delta-K foi de 2,4, mais ou menos 1. Nenhum olho tinha sido submetido ao crosslink. Um olho tinha anel e um olho tinha ceratoplastia penetrante. E o valor médio da espessura central foi significativamente menor no grupo com ceratocone em comparação ao grupo controle. Mas essa diferença foi só naquelas áreas inferiores e um pouquinho central. Então, a discussão que eles fizeram aqui no estudo. O estudo tinha boa repetibilidade e reprodutibilidade da espessura epitelial com a varredura do iView para um mapa de espessura epitelial em várias patologias comuns da córnea e também em olhos sadios. Devido às repetições 4 vezes que esse dispositivo faz, os artefatos de movimento foram diminuídos, a velocidade de aquisição e a qualidade da imagem aumentaram. Outra vantagem potencial é que era a identificação do limite posterior da camada epitelial, em vez da camada de Baumann, que era o marcador dos outros dispositivos. Há uma reprodutibilidade significativamente mais baixa nos pacientes com olho seco. Esse acho que foi o grande ponto aqui desse artigo, que foi o que eles encontraram. Possivelmente uma correlação entre a gravidade da doença do olho seco, com menor tempo de ruptura da lágrima, ou um maior índice da doença de superfície ocular, e relacionado com a variabilidade das medidas da espessura epitelial. As medidas do estudo não tiveram diferenças significantes na espessura epitelial em qualquer uma das zonas, comparados aos olhos normais, exceto essa do olho seco. Isso, de novo, eles atribuíram ao amplo espectro das populações estudadas. Aquela diferença, pacientes masculinos e femininos, etnias diferentes. Esse uso do OCT para o mapa de espessura epitelial mostrou-se importante na diferenciação entre o ceratocone e o ARPAGE pela lente de contato. Eles viram também que, comparando com outros estudos, os pacientes míopes que fazem mais um espessamento epitelial central e os pacientes hipermétropes, que depois da refrativa fazem um espessamento mais periférico, eram só nos primeiros meses após a cirurgia. Depois de 3 meses se estabilizavam. E entre a falta de correlação com esse estudo, que a gente não encontrou tantas diferenças assim, foi porque eles pegaram, além de pacientes que já tinham feito em diferentes épocas a cirurgia refrativa, eles pegaram tanto míopes quanto ex-hipermétropes. Então, os resultados foram mais variáveis. Nesses pacientes pós-refrativa, eles acharam um potencial grande aqui nesse exame em diagnosticar uma futura ectasia progressiva e podendo contribuir para o entendimento dos mecanismos de cicatrização epitelial. E também medir a espessura epitelial antes da refrativa podia personalizar assim, as próximas cirurgias. Então, as limitações do estudo que eles acharam, de novo, como eu falei, um N pequeno, só 12 pacientes para cada patologia. Então, não conseguiam generalizar para todas as diferentes apresentações clínicas. E também um foco central de só 6 milímetros. Não dá para a gente estender para as patologias periféricas da córnea. Joia. Muito obrigado, Flávia. Eu acho que em uma frase, as duas coisas, os 2 pontos chaves desse estudo são que ele mostra que a gente pode confiar nessa tecnologia, ela é eficiente em estar medindo epitélio para nós, e que realmente o olho seco a gente tem que prestar atenção, porque não só na cirurgia refrativa, mas até nesses detalhes atrapalha, e é algo que a gente tem que prestar mais atenção e dar valor para isso no dia a dia. Hamilton, acho que vamos chamar já o João Marcelo, ele já está com a gente. O João Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Com certeza está um pouquinho mais quente aí do que aqui em Curitiba.
E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você estava em outra live, então obrigado mesmo pelo esforço. Se você quiser compartilhar a tua tela, por favor, a palavra é tua. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Eu estou estranhando porque o Otávio está chamando o professor que eu não conheço, João Marcelo. Eu conheço o professor Lira. O professor Lira está fazendo doutorado na UFMG, trabalha em Maceió e é um cara que tem uma experiência enorme com cirurgia refrativa e ele tem um site muito interessante que é uma empresa que eu tenho trocado algumas ideias com ele, de laudos online, ou seja, um tipo de uma telemedicina mais avançada, de alta complexidade. Talvez dê tempo para a gente falar um pouco sobre isso depois. Então, doutor João Marcelo, muito obrigado. Como disse o doutor Otávio, com a palavra, doutor João Marcelo Lira de Maceió. Vamos lá, vamos escutar você então, sem mais delongas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? Doutor Hamilton, Otávio, já esteve junto lá agora em 2019, né? No evento lá em Fort Worth, no Texas, lá na Alcon. Eu apresentando a parte refrativa, Otávio apresentando a parte toda de catarata, foi bem interessante. Foi um evento que a gente aprendeu muito. Essa aula é derivada desse encontro. Também queria dizer que eu já morei em Curitiba. O senhor nem sabe disso, né? Tá vendo como eu surpreendo? Já morei durante 4 meses, porque antes de decidir fazer oftalmo, eu queria fazer genética. E aí é muito forte, né? A Federal de Curitiba é muito forte em genética, engenharia genética. E aí eu fiz um estágio durante a faculdade, morei na praça do Teatro Guaíra. Já passei frio aí. Então, vou partilhar aqui a tela, a gente vai falar um pouquinho dessa tecnologia que é muito interessante, né? Que é o transepitelial PRK, né? Que a gente chama de Streamlight. Esse Streamlight, ele é vamos dizer assim, como o Otávio falou, na plataforma do Schwinn você já tinha isso integrado, e no nosso, se a gente quisesse fazer na plataforma do EX500, nós tínhamos que combinar um PRK, e você tem um tempo de espera para o laser carrear de novo o PTK e depois o PRK, e isso tudo podia modificar, tanto ressecar mais a córnea, ter mudança da refração. Então, até ter o Streamlight, eu preferi usar a desapitalização manual de que o PTK antigo e esperar o laser carregar o PRK. Tá? Mas agora, com esse Streamlight, eu tenho usado em praticamente todos os casos do PRK essa técnica, porque é em um passo único, então facilita muito, realmente parece ter uma redução da dor do paciente, uma recuperação do epitélio mais rápida. Então, primeiro falando um pouco da cirurgia refrativa, né, e principalmente da suíte refrativa, nós temos um centro de cirurgia refrativa aqui em Alagoas, chama iLaser. Ele é o único centro de cirurgia refrativa do estado, então nós conseguimos um feito, que são os 4 principais hospitais de Alagoas, eles têm um centro de cirurgia refrativa único, onde todo mundo opera lá. Então, todos os anéis do estado são feitos lá por Fenton, o PRK, o LASIK, o Avedro, que é agora o Crosslinking também, e o IRPL, que é aquela luz pulsada para tratamento de olho seco também. Quer dizer, todos os equipamentos que são difíceis de você manter sozinho por custo de manutenção, eles estão nesse centro único, e a gente já tem há 10 anos, a gente fez a comemoração dos 10 anos com o lançamento do IRPL ano passado, 2019. Então, a gente vem trabalhando com a suíte refrativa já há vários anos. Né? Então, o que acontece com isso? A suíte refrativa ela vai ter uma vantagem, porque os equipamentos estão interligados entre si. O EX500, né? Ele já é um laser, isso é muito importante dizer, ele é um laser muito rápido, né? É 1,4 segundos por grau, e aqui vale um comentário, não é a Fórmula 1 dos lasers, porque um é 1,4 segundos por grau, o outro é 1,2, o outro é 2 segundos por grau. Não é a competição da Fórmula 1, é porque quanto mais rápido for o laser, menos você vai esquentar o tecido durante a cirurgia, e você vai ter um nomograma muito mais assertivo,
e aí você vai ter resultados refrativos de pós-operatório muito mais acertados. Então, a velocidade do laser tem a ver com a precisão do grau que você entrega no pós-cirúrgico. A outra coisa é que ele tem também um eye tracker multiespacial, um eye tracker de uma velocidade muito grande, mais de 1000 vezes por segundo. E aí o eye tracker ele tem a ver com você mimetizar a topoguiada no olho do paciente. Por quê? Porque quanto mais o olho tem um movimento sacádico normal dele, esse movimento sacádico, se você tiver um eye tracker com a latência baixa, ele não for muito veloz, você não vai conseguir mimetizar o que foi captado numa imagem topográfica no tratamento do paciente. Então, o laser tem que ter também uma eye tracker bem veloz, tá? Então, o que acontece? Tudo isso, né, vai fazer com que você possa ter equipamentos acoplados no dispositivo. Então, um exemplo, a gente tem o Topolaser Vario, que é um topógrafo, que também ele tem a parte de pupilômetro, ele tem a parte de ciclotorção. Então, tudo isso, quer dizer, você tem um laser rápido, você tem um laser com a frequência alta de 500 Hz, e você tem também dispor de um equipamento que ele tenha esse eye tracker, vai fazer com que você possa usá-lo de uma forma muito mais expandida do que só tratar os casos de forma com o WFO, que é só a correção aberration free do equipamento. Tá? Então, aqui é o PERS 1, é uma atualização que foi feita agora recentemente, então tem umas vantagens dessa atualização. Tá? Primeiro que, olha a diferença do layout do software antigo para o software novo, né? Então, aqui você tem um layout muito melhor. O olho direito ele ficou em blue, muito mais destacado. O grau também, você observa, muito melhor. Tá? Então, tem algumas mudanças gráficas que são interessantes. E aí, com esse novo software, veio a plataforma Streamlight. Tá? Aqui são as possibilidades do laser. Eu recomendo vocês, fellows, e também os médicos que estão nos assistindo, que vocês estudem os pormenores. Eu já me ofereço aqui, Hamilton, em outra ocasião, a gente dá uma aula específica de cada um dessas janelinhas. Tá? A gente tem essa aula. Então, vamos dar aula de TopoGuided, vamos dar aula de Contora. 3 horas de aula. Vai ser um bocado, aí vai ser puxado. Aí, mas tudo bem. Tô fora, Depois, negão, tô fora. Se dá aula potável, tô fora. 3 horas não aguento. tá vendo? Mas a gente divide no curso, né? Então, mas aí eu acho que essa aula, depois da pandemia, eu tenho que ir aí tomar um vinho com vocês no frio, mas a gente negocia depois. Então, assim, você vê que tem o Custom K, que é muito interessante quando você quer fazer uma mini báscula e mudar só a esfericidade da córnea, e o Streamlight, que é o objeto de hoje da nossa aula. Tá? O Streamlight nada mais é do que a composição de um PTK mais personalizado em relação ao perfil da córnea, mais bem ajustado, junto com o PRK simultaneamente. Né? Então, o que eles estão chamando de One Step Transepithelium PRK. E esse um step, né? E o que acontece? Você vai... Hoje, a limitação ainda dessa plataforma Streamlight é porque você só pode usá-la no WFO ainda, que é a correção básica do laser. Você não pode usar no topoguiado, não pode usar um exemplo num Contora, que é o topoguiado do laser. Então, às vezes, quando eu quero fazer um PRK e eu quero fazer topoguiado, quer dizer, guiado pela topografia para corrigir pequenas irregularidades, que a gente chama de Contora, aí a gente ainda tem que recorrer à desatualização manual, porque ele ainda não está habilitado para nem para a correção do valor de Q, que é da esfericidade, e também não está habilitado ainda para o WFO. Então, aqui, você vai escolher a espessura, aí por isso que tem a ver o trabalho que foi muito bem apresentado, de um equipamento que tenha reprodutibilidade para medir essa espessura com a técnica do Trans-EPI-PRK.
Por quê? Porque aqui você pode modular o quanto você vai tirar de epitélio, né? De 5 em 5 micra. Então, o ideal é que você tenha realmente um OCT Optoview nesse nível de precisão e reprodutibilidade para que você possa retirar o epitélio que o paciente tenha. E não é tão incomum, a gente usa para o PTK normalmente 50 micra, mas é muito comum você ter 45 micra, 55 micra, isso nós temos o Optoview aqui e a gente usa no nosso dia a dia e realmente programando de forma ajustável de acordo com o mapa de espessura epitelial faz muito mais sentido. Aqui a gente vai ver isso aqui, ó. No caso aqui tem 51 micra, mas nesse outro caso tem 42 micra. Então imagina a diferença. Se você fizer nesse paciente de 42 micra, programar um PTK de 50 micra, você está tirando 10 micra. Né? Lembrando que cada grau equivale a 15 micra. Então você está tirando aí 0,75 ou mais. E depois aí você vai ficar com uma hipercorreção e não vai saber por quê. Né? Então, basicamente, o que acontecia? O PTK clássico, ele tinha era uma zona óptica de 6,5 milímetros e tirava 50 micra. Já agora o Stimlight, ele tem uma zona óptica de 8 milímetros, que isso faz uma diferença enorme, porque os perfis de correção estão cada vez mais tendendo para a periferia, para diminuir halo e glare, principalmente em vocês, que vão ter pupilas claras, vão ter a íris clara, e isso geralmente está associado a uma pupila aí de 6, 6,5 milímetros, então se o Stimlight vai até 8, já é muito bom. Né? Então aqui é a diferença do perfil, e aí mostrando que é um perfil, vamos dizer assim, com a zona óptica maior, e ele tira menos tecido na periferia, como vocês estão vendo aí. E aí o PTK tradicional induzia uma certa miopia, e já o PTK do Stimlight, ele é neutro. E aqui, na técnica anterior, são 2 procedimentos, né? O PTK tinha que armar o laser de novo, aí a córnea ficava lá ressecando, e aí fazia depois o PRK, e agora não, é tudo num procedimento só. Tá? Então, aqui são os limites, é o limite do WFO, basicamente, não vai mudar muito. Aqui são as zonas ópticas que são possíveis com esse tipo de tratamento. Né? E aqui, basicamente, o que acontece? Você tem que colocar um soro, um BSS gelado antes do procedimento, para já dar uma esfriada na córnea. Aí você pisa no pedal, quando chega nessa seta aqui amarela, ele vai dar um bip, 3 bips, pip, pip, aí você para e espera 10 segundos para poder resfriar a córnea e continua para fazer, no caso, isso é a transição entre o PTK e o PRK. Tá? E aí, por que isso? Porque quando a gente dá esse break aqui no meio do procedimento entre PTK e PRK, você esfria bastante a temperatura da córnea e aí você evita induzir uma hipercorreção por aumento da temperatura da córnea, principalmente em graus mais altos. Tá? Aí aqui eu vou mostrar um vídeo para a gente ver como é que funciona. Então, basicamente ali, ó, foi programado 50 micras. Tá? Então, o que acontece aqui? Você vai fazer primeiro, né, molhar a córnea, né, com soro fisiológico gelado, pelo menos uma segunda. Depois vai retirar o excesso de líquido, lógico, porque aí, e senão vai estar influenciando o próprio PRK, porque vai começar a ter primeiros disparos no líquido, né, então não é ideal. A gente enxuga a córnea. Depois a gente vai centralizar, fazer o PTK e depois, no mesmo procedimento, vai esperar 10 segundos e vai transferir o PRK. Então aqui só estou secando aqui um pouquinho a mais aqui a córnea, porque foi um dos primeiros casos, a gente fica com receio de ficar muito úmida, fazendo isso com muita parcimônia, muita elegância, para realizar antes do tempo. E aí vai ser disparado, né, a primeira leva, que é um um PTK de 50 micra. Aí você vê ali que a zona óptica ela é bem grande mesmo, ó, chega a 8 milímetros.
Aqui é o que a gente vai ver na tela. E quando chegar naquela setinha amarela, ele vai emitir 3 bips. E aí você tira o pé do pedal. E aí vai aguardar ali, ó, como vocês estão vendo aqui em amarelo, os seus 10 segundos para resfriar um pouco a córnea, segundo o que a gente observou naquele gráfico. Percorrendo os 10 segundos, a gente pisa de novo e aí é o tratamento do PRK. Tratou o PRK, mitomicina, no caso aqui foi uma mitomicina de 20 segundos, isso é de acordo com o nomograma. E depois dos 20 segundos nós vamos enxugar a córnea. E aí está indicado lavar de novo, que a gente já fazia antes, né? Lavar pelo menos com 2 seringas com BSS gelado, tá? Então a única diferença que tem é que você lava antes e tem que tirar do pedal nesses 10 segundos entre o PTK e PRK. Então não tem muita diferença. Então aqui você vê no primeiro dia de pós-operatório, você vê que a córnea a esclera está calma, a córnea está clara, ali a pequena linha de demarcação, nessa parte à direita. Isso aqui é no 4º dia de pós-operatório, ainda está com a lente de contato, eu ia retirar a lente, mas você vê que a córnea é totalmente cicatrizada, bem clara, tá? E o que acontece? Ela é uma cirurgia que não tem toque, né? Isso para o paciente, você vender isso para o paciente é muito interessante, quer dizer, é uma cirurgia 100% a laser, né? Você não tem a desepitelização mecânica. Experimentem mostrar para o paciente uma desepitelização mecânica versus o laser, que ele corrobora com o Streamlight. Aqui no iLaser a gente cobra o Streamlight separado, né? Um procedimento separado. Então ele realmente tem uma revitalização mais rápida e a questão da dor também achei menor. Não tenho resultados científicos, é só uma impressão clínica mesmo. Aqui é um depoimento da primeira paciente. Meu nome é Gabriela Lins Veiga, eu fiz a cirurgia ontem e foi tudo tranquilo, a cirurgia foi bem rápida e a recuperação está sendo boa também, não estou sentindo muita dor, só um pouquinho de ardência, lacrimejar um pouquinho o olho, mas tá bem tranquilo, já estou sentindo que já estou vendo muito melhor. Então você vê que aquilo que é dito, né, a recuperação muito mais, parece ser muito mais rápida. Então, agradecer aí a Milton, Otávio, e dizer que eu estou à disposição dos meus amigos aí para alguma dúvida, algum questionamento. Parabéns, João Marcelo. Eu não sabia que você tinha morado em Curitiba. Curitiba é frio, hein? Foi, passei um frio aí. Deixa eu fazer umas 2 perguntas para você. Você mostrou um caso de 42 micra ali. Você põe 45 ou põe 40? 45. Mas quando você usa o soro fisiológico gelado e o próprio anestésico antes, você não vai ter um pequeno desidratação do epitélio? Mas isso é relativo porque a gente também está usando o BSS antes, né? Que não é o comum. A gente não usa normalmente no PTK que a gente usava antes. Então, como a gente está usando uma seringa de BSS gelado ali, a gente reidratou. Ok. Você mencionou, mas eu acho que foi só um problema de comunicação, que a gente não consegue usar o WFO. A gente não consegue usar aquele contoura, ou seja, o mas o WFO é a rotina após o PTK e o WFO, não é isso? Não foi errado. O WFO, que é o normal, que é o chamado aberration free, é o que está habilitado. O contoura ainda não está, então a gente está fazendo a desepitelização manual e o contoura, se for um caso de PRK com indicação de contoura, que geralmente eu utilizo em astigmatismas acima de 1. Muito legal. Eu também corroboro, eu não acho que seja só uma sensação tua, não. Os pacientes têm menos dor, é mais rápido também a recuperação, menos fotofobia. Eu tenho muito pouca experiência com essa plataforma, mas eu percebo que é realmente bem, não sei, é subjetivo realmente, mas é menos dor. Por que você acha que é preconizado um soro fisiológico gelado antes? Mudou isso muda e melhora ainda mais a dor, porque na época lá atrás do PRK a gente fazia isso, né?
aí até durante o procedimento, que demorava muito, demorava 1 minuto o procedimento, a gente parava, irrigava com soro gelado para baixar a temperatura da córnea. Baixando a temperatura da córnea, você tinha o racional na época era menor produção de prostaglandinas e, portanto, você tinha menos inflamação e poderia recuperar mais rápido e menos dor. Será que é o mesmo princípio, é o mesmo objetivo hoje de você usar antes da cirurgia um BSS gelado? Quando eu faço a desepitelização manual, eu não uso o BSS gelado. A indicação da Alcon em relação a esse BSS gelado inicial é para evitar esse calor excessivo do PTK já logo antes do procedimento. É só por questão de que o protocolo que foi feito da pesquisa do Streamlight utilizou o soro antes e utilizou depois, e utilizou essa pausa de 10 segundos, e aí o nomograma do próprio laser, do próprio X500, ele está ajustado com esse tipo de abordagem. Por isso que eles não fizeram ainda no Contora, porque não tem ainda o número de casos suficiente para eles liberarem. Principalmente o Contora, que é uma retirada topoguiada de pequenas quantidades de tecido em relação à indução de coma. Então, se o PTK já induziu alguma coisa estranha, aí o topoguiado vai ficar muito diferente. Então, eu imagino que eles vão demorar um pouco aí para dar o aval, nesse caso do Contora, né? E Lira, você mudou alguma coisa no regime pós-operatório, tendo em vista essa recuperação mais rápida? Você vai fazer um PRK normal e vai fazer um transepitelial, você muda o teu pós-operatório ou é exatamente o mesmo? O que eu mudei, que nós mudamos aqui no iLaser, né? Que eu sou o diretor e diretor clínico, e então eu tenho que sempre estar vendo essas novidades, foi colocar uma lente de contato com mais conteúdo aquoso. E eu acho que isso melhorou bastante a dor. A gente utilizava uma lente mais fina, mas que não tinha um conteúdo aquoso maior. E quando a gente passou a usar uma lente de contato com esse conteúdo aquoso maior, a gente Ciba? conseguiu... Qual que você está usando? Ciba? Qual que você está usando? Da Ciba. Ciba. Perfeito, eu estou monopolizando você porque eu acho que eu tenho mais interesse de todo mundo nisso aí, mas, por favor, abra os microfones. Agora é a hora de falar à vontade com o nosso professor, com a Flávia também, se alguém tiver perguntas, a gente está muito interessado. Tem... A Heloísa está... Olha, professor, estou tomando água de coco aqui, viu? Eita, coisa boa. Esse final de semana eu fui para a praia, também eu tenho um coqueiro lá, consegui colher uns 2, 3 coquinhos. É a mulher que conseguiu. A Heloísa Russo está nos dando o privilégio da companhia dela e ela foi operada, não sabia, Heloísa, você foi operada de PRK, disse que deu um trabalho danado. Eu já operei também um colega nosso, que é o Duda, não sei se ele está nos acompanhando, também foi a mesma coisa, que no segundo olho eu resolvi fazer um LASIK nele, de tanto que eu percebi, eu fazia na época PRK em dias separados, e daí eu acabei fazendo um LASIK. Você acha, Lira, usando essa frase da Heloísa ali, que está dizendo que deu muito trabalho quando fez o PRK, aqueles casos assim, de dor intensa que ligam para a gente por causa do PRK, eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez seja um pouco, precipitada ou superficial, mas assim, se eu conseguisse um PRK que desse o mesmo conforto de um LASIK, eu acho que eu nunca mais faria LASIK. Sabe? Eu não sei se está correta essa minha frase, talvez tenha uma exceção, na medicina sempre tem exceção, mas eu só não uso por causa da dor mesmo, e por isso que eu me interesso tanto. Você acha que realmente aqueles casos assim horríveis diminuíram? Basicamente, essa semana a gente operou aqui e nenhum paciente tinha queixa assim maior. Outra coisa interessante que eu peço para fazer também é colocar uma compressa com gás estéril e soro fisiológico gelado em casa. Então, logo depois que chega em casa, fica 1 hora com o olho fechado, proíbe o celular, TV e tudo à noite, assim que chega em casa, e a pessoa vai fazer uma compressa com soro fisiológico gelado e gás estéril, lavar bem a mão, a gente recomenda, tem um protocolo, usando 2 vezes antes de dormir e 2 vezes quando acordar. E isso
junto com a lente mais hidrofílica e junto com o transepitelial, não tenho tido queixa quase nenhuma. Só tomar cuidado também na hora da mitomicina, né? Para a mitomicina não escorrer para a pálpebra, porque ela queima a pálpebra, né? A gente sabe disso por dentro. Então, é muito comum quando eu já escorre um pouquinho da mitomicina antes de você retirar, o paciente vem com o olho com a pálpebra inchada e outro olho normal, dizendo que a cirurgia teve algum problema naquele olho, mas na verdade foi a mitomicina que escorreu. A gente tem que tomar cuidado isso durante o perioperatório. Muito bom. Otávio, você tem uma outra pergunta aí que eu estou vendo. Eu vou ler aqui as perguntas que fizeram, Lira, você vai respondendo. Duas juntas aqui. Entre o PTK e o PRK, durante os 10 segundos de espera, você lava novamente a superfície ocular? E aproveitando essa pergunta, nesses 10 segundos de espera, foca de novo a mira ali do X500 ou não? A tendência é que você tenha vontade de lavar, né? Mas não tá totalmente contraindicado. Lavar, você vai perder totalmente a precisão, porque aí você já tirou o epitélio, você já está sem o epitélio, e a partir do momento que você está sem o epitélio, o que acontece é que ali aquele estroma que foi aquecido, se você for hidratá-lo, você vai perder o nomograma. Então, não. Nos 10 segundos, a gente só aguarda se precisar focar um pouco, se a mira, a gente foca, mas não, usar antes e depois. Tá. Mais uma pergunta. Se o plano for PRK transepitelial, mas houver uma diferença considerável de espessura epitelial entre quadrantes ali no mapa do ACT, como é que você faz diante disso? Olha, uma córnea que você indicou a cirurgia refrativa não deve ter esse perfil, né? A não ser que tenha olho seco, que a gente já viu aí no estudo, que é importante você tratar. Então, eu recomendaria que o oftalmo tratasse o olho seco ou fizesse outro exame. A gente tem aqui o Hydra, por exemplo, que é muito bom, que é um equipamento que olha essa superfície por interferometria, ou pinga a fluoresceína, vê se tem algum contato, alguma coisa, faz o tratamento de olho seco e volta, porque não é comum num paciente que já tem uma indicação de cirurgia refrativa, a não ser um paciente que tem indicação de refrativa para topoguiado, para tratamento de algum astigmatismo irregular, seja por escara corneana, seja por um ceratocone incipiente, com um paciente acima de 30 anos, que você queira fazer algum tratamento muito específico, né? Não é recomendado, mas pode ser feito de forma específica até 50 micra. Aí sim pode ter diferenças significativas no epitélio. Inclusive, o Optoview que a gente tem, isso é importante ser colocado, ele foi atualizado para 9 milímetros, viu, Milton? Então, agora a gente pode fazer a espessura do epitélio de 9 milímetros. E isso, para o diagnóstico precoce do ceratocone, para o transepitelial, que a zona óptica é 8 milímetros, é bem importante. Mas, resumindo, se eu ouvisse que tem uma diferença muito grande no epitélio, eu não operaria naquele momento. Quer dizer, já seria uma contraindicação no momento. Eu veria se é alguma coisa da superfície ou reexaminaria o pentacão, o Galilei, para ver se tem realmente alguma irregularidade, um cone que a gente chama frustro, com vontade de se manifestar depois do laser, que é a famosa ectasia. É interessante, a Suelen, que é uma residente nossa, está fazendo vários exames com o Optoview, só para estabelecer um normal entre manhã e tarde, que pode até ter uma variação com o sono. Então, a gente está tentando estabelecer um padrão normal no nosso aparelho, para depois seguir com outras doenças. E no ano passado, a gente fez junto com o Marconi e com o André Romano, a Isabela, que é uma fellow, inclusive não sei se ela está na sala, a gente fez um estudo para apresentar justamente nesse congresso que foi suspenso do Walton, de OCT epitelial. Eu acho que é uma ferramenta ainda pouco utilizada, pouco conhecida, e a gente vai ter muita ajuda. O André Romano fala de uma tecnologia bem legal, que é uma tecnologia chamada denoise, porque o grande problema do OCT é a resolução transversal também, não é só da profundidade, né? Então, a profundidade está evoluindo realmente para 2 micras, já tem no mercado 2 micras, mas a transversal, que é menor,
E ele falou que já esse ano deve aparecer, ano que vem, provavelmente, deve aparecer máquinas com essa tecnologia de noise, ou seja, tirar a interferência do OCT, de tal maneira que as imagens vão ser mais precisas e a gente vai ter ainda mais dados do epitélio que a gente não sabe, nesse momento, nem muito bem como é que isso pode nos ajudar. E certamente vai nos ajudar, né? Porque o epitélio ele é extremamente dinâmico, né? Bom, Otávio, tem outras perguntas que eu estou vendo aí. Segue adiante, por favor. Tem. Eu ia comentar isso até, já tem uma pergunta aqui sobre isso. Depois que a Alcon começou a bater bem nessa tecla de fazer a parada no Streamlight, a gente já vê alguns médicos falando em fazer a parada de alguns segundos num PRK de uma dioptria maior, num PRK mais comprido, para tentar melhorar os resultados. E já tem pergunta aqui em relação a isso. Qual que é a tua opinião sobre fazer uma ou duas paradas durante o PRK, mesmo que você, né, sem estar diretamente ali relacionado com o Streamlight, parada durante a ablação do grau mesmo, a fim de melhorar o resultado? Então, basicamente, o que acontece? Normalmente, eu gosto, assim, vou seguir os protocolos. O que acontece é que no PRK, que eu desepitelizo manualmente, eu vou em frente. Agora, realmente, a gente está fazendo até um ajuste no nomograma, porque como o estado todo opera no laser só, a gente vai fazer o surgical factor e também o nomograma do laser específico. E a gente já identificou isso, que no PRK, tipo, acima de 5 graus, 6 graus, a gente já tira meio grau em relação ao nomograma da Alcon. E pode ser isso, né? Pode ser que esquente muito. Agora, essa questão no caso do PTK, é porque você já está usando energia, né? Quando eu desepitelizo manualmente, eu não estou usando nenhuma energia de calor. Então, perde um pouco de sentido eu fazer isso durante. Então, eu acho que se fosse uma desepitelização manual, sem utilização do Exmer, eu prefiro ajustar o nomograma. Eu não hidrataria, porque eu acho que perde um pouco. Você não sabe quantos segundos você hidratou, aí quanto tempo você ficou hidratando e não usando o laser, e se você vai secar ou não, quer dizer, começa a ficar muito empírico. Então, eu acho que deve seguir o nomograma da empresa e fazer os ajustes do laser. Por exemplo, o nosso laser está no 12º andar, com certeza tem modificação da mudança atmosférica, porque do primeiro andar para o 10º, com certeza tem. Então, a gente fazer os ajustes mais personalizados. Inclusive, em outra ocasião, a gente pode apresentar o Brain, que é esse software, para quem não teve ainda contato, eu recomendo muito fortemente, que é utilizar, chama braincornea.com, vocês podem acessar aí, a plataforma é livre. E é o quê? É um software de apoio à decisão médica para os candidatos à cirurgia refrativa. Resumindo, você olha o Pentacam, você fica em dúvida se vai fazer o PRK ou LASIK, se aquele caso ele tem uma suscetibilidade de desenvolver eventualmente uma ectasia ou não, e aí essa plataforma, por inteligência artificial, você faz os cálculos desse risco. Então, você pode colocar um exemplo, a idade do paciente, quantos graus, quanto vai tirar de tecido, seria 15 micra por grau, se vai fazer o flap ou não, a espessura do flap, e aí o algoritmo ele vai pegar o quê? A idade, o quanto você vai retirar, o quanto vai ficar de tecido, como se fosse um PTA do Marconi mais elaborado, junto com a idade, e a gente vai determinar 2 índices do Pentacam, o Belin-Ambrosio e o IHD. O Belin-Ambrosio é um índice de paquimetria e também de elevação, e o IHD é um índice de topométrico da face anterior da córnea. Com isso, a gente cobre todas as irregularidades possíveis dessa córnea. E com isso, o que acontece? O software ele vai pegar uma amostra prévia, essa amostra muito especial, foi desenvolvida junto com o Renato Ambrosio, Aidano Machado, que é o professor da computação da Federal de Alagoas. Esse grupo nosso tem 10 anos, que a gente vem pesquisando. E o que a gente fez? A gente pegou, normatizou da seguinte forma: 100 pacientes, numa amostra muito especial, que eles tinham um Pentacam relativamente normal, a gente mandou para 10 centros do mundo todo e ficou uma sopa, assim, uma miscelânea. Tem gente que operava, gente que não operava, aqueles casos mesmo que você fica no consultório, no dia a dia, em dúvida. Não é caso previamente com problema, não. Então, o que acontece? A gente pegou esses 100 casos,
do Pentacam pré-operatório, só que o paciente já tinha tido ectasia, quer dizer, a gente já sabia que aquela córnea tinha algum problema. Então, a amostra foi feita de 2.000 pacientes de LASIK estáveis durante 5 anos versus a amostra de 100 pacientes do Pentacam do pré-operatório, que estava aparentemente normal, mas a gente sabia que dava ectasia. Então, a gente treinou a máquina para captar essas pequenas nuances em relação aos índices. Esse, Hamilton, foi bom você ter abordado, porque esse índice Brain Cornea, ele vai ser adotado no Pentacam. Então, a pessoa vai comprar o pacote e esse índice vai estar dentro, embarcado no Pentacam. Eu acho que dentro de 6 meses a 1 ano no máximo, a gente está fazendo os últimos testes. Por enquanto, você pode usar como a calculadora do Barrett ou o Rio. Você vai lá no braincornea.com, é uma calculadora de risco para cirurgia refrativa. Eu recomendo que vocês usem. É isso. Tem uma pergunta aqui, né? Tem alguma forma de usar, usando o Brain, outro tomógrafo que não o Pentacam? Não, o Brain foi desenvolvido no Pentacam por conta dessa amostra, que é dificílima. Quer dizer, a amostra é o seguinte, ou eu peguei iatrogenicamente um paciente que já tinha um ceratocone grau 1, e aí deu ectasia, é o mais comum, ou eu operei um paciente que é o que todo mundo tem dúvida. Ele não foi operado iatrogenicamente, quer dizer, todos os pacientes que eram um flap de 150 micra para cima, a gente retirou. Eram cirurgias normais, que o Otávio podia fazer, a Milton podia fazer, eu podia fazer, e deu problema. É esse o lance. A gente não é que é exclusividade com a óculos, não tem exclusividade. O Brain é um grupo livre, mas a gente tem a dificuldade da amostra. Então, a gente teria que ter amostras similares no Galilei e nas outras máquinas de tomografia, que é o quê? A gente teve cuidado, isso foi uma série de publicações, quer dizer, essa análise que foi feita, que deu uma miscelânea danada, quer dizer, dos 100 casos, quanto você operaria? Então, você mandou para um centro, para o Dumps, ele operaria 80%, quer dizer, todo mundo deu ectasia. Ele operaria 60%, o outro operaria 20%. Você mandou para a Ásia, são mais conservadores. O outro operava 80%. Então, isso eu estou falando com pessoas de referência, com milhões de cirurgias executadas, e todo mundo em dúvida. Gente, não, aí esse é o perfil que a gente vai trabalhar. Então, só um último comentário. Todos vocês escutam falar de inteligência artificial. A inteligência artificial agora, para a medicina, healthcare, ela vai ser igual à bolha da internet de 2008. Quem ficou depois da bolha da internet de 2008? As empresas que eram comprometidas com um propósito maior, que tinham um background científico. Então, todo mundo vai dizer que faz a calculadora, vai começar a ter calculadora de tudo aí para cirurgia refrativa, para cirurgia de catarata, para a escolha de lente, para tudo. Mas, o que acontece com a inteligência artificial? A gente está desenvolvendo uma fórmula nova biométrica, uma forma biométrica brasileira, biometria de catarata. Vocês gostam muito de catarata. Uma fórmula nova. São dados do Takashi Ida, lá do HOB. Então, foram 5.000 pacientes com Pentacam pré e pós-operatório, eye trace pré e pós-operatório, refração pré e pós-operatório. A planilha deu 1.700.000 dados. Tá? Vamos trabalhar sério, 1.700.000 dados a planilha. E agora está em revisão com 10 pessoas contratadas para fazer a revisão 1 por 1 da planilha, e são oftalmos que estão contratados, e baixou para 3.000, amigo. Você imagina. Então, você podia fazer uma fórmula biométrica que ia nos prejudicar, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz com um propósito maior, a gente faz muito de acordo com a lei divina. Então, aqui no Brain, a gente cuida dos dados antes de começar a pesquisa. Por quê? Porque se o dado não for bem cuidado, eu posso entregar um software que ele vai fazer um desfavor mundial. Hoje o Brain, que é esse software Brain Cornea, ele está presente em 50 países, com 900 centros utilizando rotineiramente o software. E a gente não tem uma queixa de algum paciente que foi operado e que eventualmente teve uma ectasia dentro do nosso sistema. Nosso sistema tem segurança. Parabéns, eu acompanho de perto com grande interesse teu negócio aí. Isso aí é um trabalho fantástico, você está à frente do seu tempo. Espero que não seja como a batata Pringles, que demorou 20 anos para o pessoal perceber que não era artificial.
Bom, deixa eu voltar aqui. Você tem um paciente de 25 anos, 500 micra, tudo perfeitinho, 2 dioptrias e meia, 3 dioptrias de miopia, absolutamente isento de problemas de olho seco, tudo certinho. É teu filho, tá? Você vai fazer transepitelial, você vai fazer PRK manual, você vai fazer WFO, você vai fazer Topolizer com LASIK, com Tora. Qual que é a técnica que você dá preferência hoje em dia? Pensando realmente, esqueça todo o risco de ectasia, esqueça também toda a parte financeira. O que eu quero de você, assim, você quer o melhor para esse paciente, o que você vai fazer? Hoje, sem dúvida, LASIK com Phantom, 110, 115 micra de flap no FS200, porque tem 200 Hz, é um laser muito rápido, com a frequência muito alta, e o EX500 com Tora, desde que as imagens de contorno estejam perfeitas, e perfeitas, se diga, de passagem, elas não podem variar de uma diferença de meio grau, eu nem uso 0,75, de meio grau entre uma imagem e outra, aí eu prefiro descartar. Se você tem uma captação bacana, uma análise do olho seco, que a gente usa aqui o Hydra, então você tem não tem olho seco, tem um breakup time com o Hydra perfeito, e você capta bem no equipamento de Topolizer, eu faria LASIK, faria no meu olho, pra você ter ideia, não é nem do meu filho, LASIK de 115 micra, para não dizer assim que eu estou forçando muito a barra, faria 115 micra e faria o topoguiado com o contorno, de certeza. Para mim é o default, é onde eu vejo o paciente. Qual é a diferença do Contora, para quem não usou, para um paciente que você faz WFO? O efeito O é diferente. Você vai entregar uma visão acima do que ele tinha com a lente de contato, acima do que ele tinha com o óculos. Eu até nem prometo muito, lógico, a gente não pode prometer. Eu só digo, olha, a técnica é diferente, tem isso, isso e isso, a gente cobra pelo Contora, lógico. Eu não vou fazer, eu tenho que fazer uma análise muito mais criteriosa da utilização, inclusive porque se a imagem não estiver bem captada, você pode induzir aberrações como coma, que vão até piorar a vida do paciente, então é muito arriscado, né? Lógico, quando vier o iNovai, que é o novo equipamento da Alcon, que eu tive o prazer de ver na ESCAS agora, de Paris, Sim. Aí esse sistema é outra coisa. Ele é um pentacam, um aberrômetro acoplado e mede todo o comprimento do olho e tem um software de apoio à decisão médica. Olha aí a história do Brain. Ele tem um software de apoio, um algoritmo de inteligência artificial que ele escolhe qual a melhor opção. Você não vai escolher, a não ser que você queira, mas você não vai escolher mais se é WFO, se vai ser FCAD, se vai ser contorno. Isso aí o sistema vai escolher para a gente. E vocês... Isso é uma medicina que cada vez mais a gente já está na mão dos algoritmos fora da medicina, né? Que é Google, Netflix, todo mundo indicando as coisas para a gente de manhã, de tarde e de noite. A gente já não é mais só, né? A gente só tinha liberdade de escolha quando eu pegava a minha bicicleta, nos idos dos anos 80, e ia andar na orla e voltava todo sujo, prometendo à minha mãe que eu ia voltar às 5, eu voltava às 9 e vinha aquela Raider, então aquela Havaiana para me pegar. Então, nessa época eu era livre, agora a gente não é mais livre. Tudo isso aqui está sendo analisado lá pelo Zoom, porque a gente está fazendo de graça, não é à toa, não. Eles estão filtrando tudo que a gente está colocando aqui, se for de interesse deles, eles utilizam, porque é assim que funciona. A gente hoje vive de acordo com os algoritmos. E eu vou falar só uma coisa rápida, porque outro dia a gente pode falar, Hamilton, eu gosto muito de você, de Otávio, e eu tenho a maior satisfação de vir aqui quantas vezes vocês quiserem. E até se ficasse uma vez por mês com os fellows e a gente discutindo alguma coisa, não tem problema. Aqui você tem um amigo. Então, a gente falar um pouco de inteligência artificial em healthcare. Toda essa geração tem que ter essa aula, tem que entender o que está acontecendo, tem que acontecer o que está acontecendo com os algoritmos de decisão de apoio médico. Quem não usa aqui o Spotify? O Spotify não recomenda você?
é um amigo seu que está recomendando a música no geral, ou é o próprio Spotify que vem com aquela mensagem do dia e você acaba entrando e você acaba utilizando? Quem é que está decidindo qual é a melhor música que você vai escolher? É o algoritmo. Então sejam bem-vindos. Domínio do algoritmo vai passar para o healthcare e não passou antes porque nós somos ainda muito resistentes. A geração nossa não é 100% digital, mas na geração agora de 25 anos, é tudo algoritmo. Então, quanto mais a gente tiver galgado no algoritmo, que ele nos municie, tanto juridicamente como também tecnicamente, para a gente tomar decisões mais assertivas, melhor. O BrainCorn é um exemplo disso. Você pegava um Pentacam, ficava em dúvida. Aí via, a paciente tem 22 anos, eu vou tirar 7 graus, já vou tirar muito. Eu vou fazer um flap, eu vou fazer uma desepitelização. Olha as dúvidas aí. O algoritmo vai te ajudar. Lógico que é um software de apoio à decisão médica. A clínica é soberana aqui. Sei. Lira, são 21 horas e 7 minutos. Eu até fico, fazer aí um parênteses antes de encerrar, eu fico muito feliz que você tenha respondido a minha pergunta tão assertivamente assim em relação ao LASIK. Eu não sabia, depois a Heloísa fez um chat aqui comigo, parece que eu que operei ela. Um olho eu fiz LASIK e o outro eu fiz PRK. E eu já operei um monte de gente que está na sala, aí o Duda, operei também LASIK um olho, PRK o outro olho. Você vê como eu tenho dúvida na pergunta que eu fiz para você. Eu não fiz para adorar a pílula, não. Eu fiz porque minha dúvida fazem mais de 20 anos que eu tenho essa dúvida e eu ainda não saí. Mas fico feliz que... E provavelmente o teu algoritmo pode trazer muito mais luz na resposta dessa pergunta. Eu quero agradecer em meu nome, no nome de todo o grupo do Médicos de Olhos, que é uma empresa nova. Os nossos valores pétreos é a gratidão e a humildade. E você pertence certamente a esse grupo de médicos que partilha desses valores. Você é um cara humilde, educado. A tua educação, Lira, é um troço que talvez seja o maior predicado teu. Assim, uma coisa fantástica conversar com você, sempre gostoso, pessoa humilde. E nós somos muito gratos a você ter aceitado o nosso convite. Flávia, muito obrigado a você por ter aberto aí preenchido um gap que acabou não existindo, a gente achou, porque o Dr. Lira estava numa outra reunião, ele está dando aula desde as 7 horas da tarde, então agradeço ainda mais por causa desse esforço, agradeço a Flávia, Dr. Otávio que me ajudou na coordenação de tudo isso, conversou com a Flávia e tudo mais, e enfim, agradeço a todas as pessoas que estão participando, não só do teu, Lira, mas a gente tem quase que todas as semanas um webinar e um web-based seminar, né? O webinar e um live na quinta-feira às 11 horas da manhã. Essa semana eu vou colocar no nosso blog o filme que eu falo tanto sobre OCT no epitélio corneano e, enfim, com os meus agradecimentos, o agradecimento de toda a equipe médica do Médicos de Olhos S.A., Lira, seja sempre bem-vindo e a palavra é sua para a gente se despedir e encerrar a reunião, Lira. Então, primeiro que eu desejo do fundo do coração que o Médico de Olhos S.A. Ele seja uma empresa sólida, seja uma empresa baseada nesses princípios do amor, da gratidão, da humildade. Ela está edificada no ombro de um gigante. A Milton espelhou gerações. Eu fui influenciado por aulas magníficas. Quem não lembra do Ladar Vision, da Alcon, né? E ainda o Legacy, depois o Infinity, você coordenando tão brilhantemente esses conhecimentos para nossa geração, que ainda estava iniciando, né? Isso eu estou falando há 20 anos, né? Que eu estou formado lá na UFMG, no São Geraldo, há 20 anos. Então, tenho certeza que uma empresa que é edificada com esses conceitos só tende a crescer. Agradecer ao Otávio pela moderação. Otávio, a gente está sempre se encontrando, né, nos eventos agora virtuais. Parabenizar a Flávia, aprendi muito com o artigo, foi muito bem colocado, Flávia, parabéns. E me despedir dizendo que depois eu converso com mais calma com a Milton, mas a gente pode fazer uma integração científica da nossa residência, a gente tem uma residência médica aqui, pelo CBO, e a gente, de repente, pode fazer alguma coisa, tanto de estudos, como também de encontros entre Curitiba e Maceió, porque tenho certeza que essa meninada
Assim que passar a pandemia, vai adorar ter uma casa aqui em Maceió e vice-versa, né? Então, trocar de repente os fellows, vem para cá, vai para aí, vem refrativa. Eu acho que isso é muito bacana. Esse novo mundo que está se abrindo aí, mais colaborativo, é para a gente fazer isso mesmo. A gente se encontrar aqui na internet e depois a gente implementar essas pontes da melhor maneira possível. Tá bom? Então, conte sempre comigo. Obrigado por tudo. Foi excelente. Tá joia? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Otávio. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite. Muito obrigado.